O jovem escritor Michel Laub já tem 5 livros publicados em 10 anos, entre eles O Segundo Tempo, que trata de uma partida de futebol, do sonho, de paixão adolescente de todo garoto brasileiro, e o último livro, que é Diário da Queda. Vamos conversar primeiro sobre esse livro, que é seu último, Michel. Do que ele trata? Ele é a história de 3 gerações e é uma história que gira em torno enfim, das lembranças de um narrador cujo avô é sobrevivente de Auschwitz e cujo pai está com a doença de Alzheimer. As raízes judaicas assim da sua formação te influenciaram para escrever esse livro de alguma forma? Certamente, porque a gente nunca sabe muito por que escreve um livro, né? Mas certamente o fato de eu ser judeu, embora minha família não seja religiosa e não seja exatamente uma praticante fiel assim do judaísmo, isso claro que estava dentro de mim. Em algum momento isso aparece, né? Todo escritor escreve sobre si mesmo, né? No fundo, por mais distante que a história seja, aquilo tem a ver de alguma maneira com ele, né? Então, em algum momento da minha vida, embora eu nunca tenha, repito assim, enfim, tido uma vida judaica, entre aspas, eu estudei em escola judaica e tal, então essas lembranças acabam aparecendo em algum momento e outro momento. E você constrói essa narrativa em cima de uma discussão entre 2 alunos na escola que reflete um pouco de intolerância ou de preconceito, e é a partir daí que ele vai levantar a história da Segunda Guerra, né? Ou que também me remete também a essa questão muito discutida agora do bullying, né? Da intolerância, da perseguição. Você pensou nisso? É um pouco sim, você vai escrevendo e as coisas vão aparecendo, mas de fato tem essa percepção que houve na escola. O livro inicialmente se passa no cenário de uma escola judaica e que um dos personagens não judeus, que ele é não judeu, né, ele acaba sofrendo o bullying dos amigos, né? E aí tem uma relação entre isso, que é uma perseguição a um não judeu por judeus, e a perseguição que os judeus sofreram na Segunda Guerra. É uma espécie de ciclo de violência em que nenhum lado exatamente tem razão, embora moralmente, claro, o livro tem sua posição bem clara, que é justamente contra a violência, mas não num sentido militante, mas no sentido assim de entender um pouco as razões por que essas coisas acontecem. A intolerância é um dos temas da atualidade, né? Sim. Definitivamente. E eu disse uma vez para o meu filho que o que você conta um pouco aí é a história de preconceito ao contrário, né? É um não-judeu sendo perseguido por judeus numa escola judaica. Sim. Mas, enfim, já houve preconceito ao contrário, né? Já houve judeus que foram perseguidos por não serem católicos e assim. Mas é um tema da nossa época, definitivamente. É um ciclo, e na verdade esse personagem que é judeu e em algum momento da vida dele persegue não judeu, depois ele vai ser perseguido também. Então, o livro é todo feito de ciclos, né? Então, na verdade, uma culpa é como se ela puxasse a outra. Assim, ele tem culpa pelo que ele fez lá com outro menino, aí ele fala da culpa do avô dele. Enfim, que teve uma relação muito difícil com o pai dele, e o avô dele era uma vítima foi uma vítima durante a Segunda Guerra, depois virou uma espécie de algoz do pai do narrador. Então, na verdade, ninguém é culpado e ninguém é inocente, as coisas acontecem meio, não aleatoriamente assim, mas meio sequencialmente, numa espécie de ciclo dentro do livro, né? Michel, o tema do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, da perseguição, dos campos nazistas, ele foi abordado por muitos escritores. De que forma, ou melhor, quais livros você indicaria, quais autores que conversaram com sua obra, que te influenciaram, com os quais você faz referência pelo tema? Essa foi uma dificuldade muito grande no momento em que eu comecei a escrever sobre isso, porque você escrever hoje em dia sobre Auschwitz é um pouco chovendo molhado pelo fato de tanta gente já ter feito isso, né? E gente, claro, muito melhor que eu, ou mais, assim, que tinha mais propriedade para falar desse tema, inclusive sobreviventes, né? Eu sou de uma geração que já nasceu muito depois disso ter acontecido, né? Então a solução para isso, digamos assim, para esse problema, foi trazer justamente essa dificuldade para dentro do livro. Ou seja, o narrador o tempo inteiro fica assim, se perguntando por que eu estou contando essa história, né? E o livro acaba tendo um pouco esse movimento. Isso é um pouco o tema do livro. Como contar uma coisa que foi terrível no passado, para todo mundo que já sabe, né, tudo sobre esse fato. Como fazer as pessoas novamente se sensibilizarem com essa história. Então, para isso ele traz a narrativa, né, traz o problema para dentro da própria narrativa, dialogando com vários outros livros, que são talvez esses
livros clássicos assim sobre o tema. Um deles é o do Primo Levi, e é isso um homem, né? Também um pouco o livro da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém. São 2 livros que serviram muitas vezes como guia assim, como guia evidente assim, né? Citado no livro, às vezes até subterrâneo, há umas referências meio veladas.